Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Conosco. Gostaria de começar nosso culto, na minha pregação aqui com vocês, te convidando a imaginar uma seguinte situação. Imagina comigo, tá? Imagina comigo. Deixa eu ver se está dando certo aqui, peraí. Só um minutinho, irmãos. Não deu, por enquanto. Mas imagina, acho que está um pouquinho alto. Imagina que você, tal situação, seu celular desperta para início de mais uma semana. Imagina a situação. Seu celular desperta para início de mais uma semana. É segunda-feira. Quando você pega seu celular para desligá-lo, ainda sem entender o que está acontecendo, meio cambaleando, meio dormindo, você vê que já são 4 horas da manhã. Você se levanta, ainda cambaleando, de forma automática já vai direto tomar um banho. Um café rápido e sai correndo para o trajeto de trabalho. E aí você pega a sua primeira condução, um ônibus. Logo, você pega a sua segunda condução, um metrô. E você desce e você pega mais um ônibus. E depois de 2 horas de trajeto, em meio a andar esmagado entre estudantes e trabalhadores, entre uma estação e outra, você chega para iniciar o seu turno no trabalho às 7 horas da manhã. Talvez você, pensando, você poderia ter ido de carro. Mas, ainda mais na nossa cabeça aqui, em cidade pequena, né, você fala, eu vou de carro. Mas teria uma grande chance de ficar preso em congestionamentos. E são grandes as chances. Só na cidade de São Paulo, que é onde você mora aqui nessa história, são mais de 7 milhões de veículos, onde 5 milhões deles são carros. Mas agora no escritório a sua vida continua. Aparecem as pressões por resultados, metas. Na sua vida quase não sobra tempo para fazer exercício e logo você está partindo para mais 2 horas de trajeto com seus companheiros de transporte, que você tanto vê, mas não conhece, e divide a mesma vida todos os dias. E assim a rotina se repete por mais alguns dias. Saindo às 4 horas da manhã, chegando às 8 horas da noite, sem energia alguma em casa. Olhando para isso, como você se sente nesse cenário? Cansado só de pensar? Talvez já veja algumas frases de como você reclamaria nessa situação, como está calor, como o transporte público é complicado. Olha só o que aquele jovem fez, não deixou aquela mulher sentar. Talvez nesse cenário seja um pouco distante do seu, do nosso, pelo menos por enquanto. Mas mesmo assim eu queria te fazer uma pergunta. O quão corrida... Foi ou não foi? Foi. O quão corrida tem sido a sua vida hoje? Eu quero que você pense por alguns instantes. O quão corrida tem sido a sua vida hoje, mesmo distante desse cenário? Repare que mesmo num cenário totalmente diferente, distante, ainda é possível que no final do dia, hoje, na sua vida, você se sinta cansado. Mesmo não passando por todos esses trânsitos e situações, ainda é possível que no final do dia você sente do seu sofá para assistir a sua novela, para assistir a seu jornal. E reflita, uau, como o dia foi cansativo. Mesmo não passando por tudo isso. E mesmo morando na cidade de Cosmópolis, onde 3 carros parados já é um trânsito, não é? E você chega na sua casa e você fala, uau, como o dia foi cansativo. E olhando para a sua realidade hoje, eu queria te fazer algumas perguntas e te fazer pensar, como você costuma descansar hoje a sua mente, o seu corpo?
Talvez você é uma pessoa que gosta de pescar. E tem algumas pessoas que repudiam pescar. Você fala para ela pescar, ela fala, meu Deus do céu, ficar sentado na frente de um lago, olhando para aquele negócio parado, para aquela situação. E se você gosta de aventuras ao pescar, eu te convido a levar a Juliana. Tivemos a experiência ao pescar agora no estágio, lá no Paraguai, no momento. Das duas, uma. Estou eu há 40 minutos tentando pegar um peixe, a Juliana senta do meu lado, fala, como que funciona? Fala, quando a boia baixar, você fisga. A minha não mexe. Quando ela senta, a boia dela faz assim, ó, toda hora. Puxa, Juliana, faz assim, ó. E o peixe só sai para dar risada dela. Tem que fisgar. E outra situação, um pouco depois, eu fui pegar a isca, enrolei a linha, joguei na água, deixei do lado da Juliana assim um toquinho de madeira. Falei, Juliana, eu vou pegar a isca ali, eu já volto. Quando eu volto, a Juliana chega para mim e fala assim, acho que jogaram um toquinho dentro da água. Aí eu falei assim, Juliana, esse é o meu que saiu. E aí foi a luta para pegar o peixe. A nossa janta no Paraguai, por alguns dias. Mas como você descansa sua mente? Você talvez seja uma pessoa que gosta de pescar. Talvez você descansa ouvindo música, você gosta de ouvir aquela música para relaxar. Talvez você é a pessoa que gosta de dormir mesmo, para descansar. Assistir algo, uma série, um filme. Ou tem aquelas pessoas que gostam de descansar arrumando a casa. Eu descanso depois que eu arrumo a casa. As pessoas, por favor, se identifiquem para que a gente faça uma escala e saiam passando em todas as casas. Mas o que eu quero pensar e conversar com os irmãos hoje é o quão corrido tem sido as nossas vidas. A sua vida, a minha vida. O quão corrido elas têm sido nos últimos tempos. E pensando nisso, eu queria conversar rapidamente hoje com os irmãos sobre o verdadeiro descanso em Deus. E o quanto isso tem que fazer sentido na nossa vida. Nós somos hoje ensinados, eu e você, nós somos ensinados a deixar de lado o descanso. O descanso tem perdido o seu valor. Mas antes disso eu queria entender melhor com você o que é um descanso. Olhando lá para o início da Bíblia, o descanso ele começa a fazer sentido lá no começo da história, que nós cremos, da Bíblia, da Palavra de Deus. Lá no início de tudo, a Bíblia fala que Deus, em Gênesis 1, fala que Deus criou o mundo. O começo da história da criação de todo o mundo se inicia também com descanso. E eu quero que você imagine agora Deus com toda a sua criatividade, com todo o seu poder, cria o mundo em 6 dias. Onde cada dia algo mais maravilhoso e surpreendente é feito. Se é incrível para nós hoje olharmos tudo o que foi feito, imagina quando não existiam essas coisas. E de um dia para o outro elas começaram a existir. Então Deus, em toda a sua criatividade e poder, Ele cria o mundo em 6 dias. Aves, mar, terra, animais, flores, homem, tudo é feito. Deus cria tudo com extrema perfeição ao longo de 6 dias. E Gênesis 2, no versículo 1 ou 3, ele narra um pouco desse período, dessa passagem. Algumas passagens eu coloquei, algumas eu vou abrir com os irmãos. Mas Gênesis 2, do 1 ao 3, ele diz: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Assim, nesse dia, descansou de todo o seu trabalho. Então Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque foi nesse dia que ele descansou de todo o trabalho que realizara. Após a criação perfeita de Deus, ele contempla tudo aquilo que ele fez, ele descansa. A Bíblia fala que Deus olha para trás, Deus olha para aquilo que ele fez e ele fala, é bom, tudo é perfeito. E talvez você se pergunte, por que será que Deus descansou? Será que ele cansou? Será que ele precisava? E eu te digo com toda o meu conhecimento de 3 anos de seminário que tem coisas que a gente nunca vai saber a resposta.
E a gente vai ter que lidar com isso. Mas certamente Deus não se cansou. Não pense isso. Mas esse descanso já estava predizendo algo que viria no futuro e ele queria nos ensinar. Então a história de descanso começa assim: Deus cria o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansa, como dito em Gênesis. Mas a história continua acontecendo e um pouco mais para frente, o mundo então começa a se multiplicar. Aquele primeiro casal começam a ter filhos e começam a crescer povos, nações e muitas pessoas começam a encher a terra. Infelizmente, agora todos eles contaminados pelo pecado. A natureza e aquela perfeição que Deus tinha criado já não era mais tão perfeita. E esse pecado começa a dominar e espalhar o mundo. E Deus escolhe então um homem que ele quer abençoar, uma nação e criar uma família através dele. E através desse homem seria criado um povo, que você conhece a história. E esse povo seria abençoado e cuidado por Deus, que é o povo de Israel. E os 5 primeiros livros da Bíblia, eles narram especificamente a história do povo de Israel. Como Deus cuida desse povo, os 5 primeiros da Bíblia, eles narram ainda sobre Deus. Mas só que especificamente eles falam sobre esse povo. Como esse povo cresce, como eles passam pelas aventuras, né? Deveria estar falando em Êxodo sobre Moisés ali no deserto e tudo o que aconteceu. E os primeiros livros da Bíblia falam sobre isso. A história de Deus, como Deus cuida desse povo. Deus começa então a deixar para essas pessoas diretrizes e cuidados pelos quais o povo precisava seguir, para que essa adoração, para que eles o adorassem e que ele os abençoasse por isso. Deus cria o mundo perfeito, acompanha comigo. Deus cria o mundo perfeito. 6 dias, descansa um dia. O tempo começa a passar, as pessoas começam a se multiplicar, o pecado domina o mundo, as pessoas crescem, e Deus cria e cuida de um povo. E nesse povo ele começa a dar nortes para eles. Vocês podem fazer isso, não pode fazer aquilo, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, para que eles pudessem adorar a Deus e Deus os abençoar por isso. E pense comigo, talvez tudo que você já ouviu sobre o povo de Israel, talvez certamente eles eram muito abençoados. E sei que talvez alguma parte da história você conhece, mas nós podemos ver que Deus realmente amava aquelas pessoas. Principalmente porque eles viravam as costas para Deus a todo instante. E quando nós lemos as histórias, e o povo reclamando porque queria tal coisa e queria outra coisa, e você talvez no lugar de Deus, você fala, eu ia matar todo mundo. Eu não ia ter paciência. Eu estou tentando não falar da questão da cebola, mas é o que mais destaca para mim. Que quando o povo reclama por causa da cebola, ali mesmo já destruía todos eles. Queria voltar lá para o Egito, porque lá tinha cebola. Já era, ali já morria todo mundo. Enfim. Mas talvez, quando você olha para isso, você vê o amor de Deus por aquele povo. E uma parte do cuidado de Deus para com esse povo é em relação ao cultivo deles. Eles eram pessoas totalmente envolvidas nesse meio agropastoril. Era isso que eles faziam para viver. Eles viviam daquilo que eles plantavam. E eles cuidavam dos gados, das plantações, era isso que mantinha eles vivos. E até nisso Deus cuidava deles. A ordem que essas pessoas tinham era a seguinte: por 6 anos vocês deveriam plantar, e no 7º ano vocês deveriam descansar a terra. Êxodo 23, ele fala um pouco sobre isso conosco, de 23 a 10 a 13. Nessas diretrizes que Deus deixa ao povo, ele diz isso para eles: plante e colha na sua terra durante 6 anos, mas no 7º, deixe descansar, sem cultivá-la. Você trabalhará, a continuação, uma extensão dessa mesma ordem, você trabalhará por 6 dias, mas no 7º dia descansará. Talvez você, olhando para isso, acha que o amor de Deus por eles já não era tão grande. Porque Deus deixaria aquelas pessoas, todas aquelas pessoas um dia inteiro com fome. Ou um ano inteiro sem produzir. Mas não é isso.
a verdade, na verdade, é que Deus cuidava daquelas pessoas nesse dia que estava mais. Êxodo, no capítulo 16, no versículo 21, essa passagem eu não coloquei ali para vocês, do 21 a 30, ele vai narrar especificamente a respeito do maná, que era também um cuidado que Deus tinha para aquelas pessoas. Então eu queria que você abrisse comigo, por favor, em Êxodo 16, Êxodo capítulo 16, versículo 21. A gente vai ler até o 30. O texto diz o seguinte, Êxodo 16, 21, 30. Assim, o Senhor ordenou, cada pessoa recolha a respeito do maná, que era aquele alimento que chegava todas as manhãs para eles. O Senhor ordenou, cada pessoa recolha quanto precisar. 1 gomer para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram, conforme o gomer, que é a unidade de medida, quem havia recolhido muito, não teve mais, demais. E ao que havia recolhido pouco, nada faltou. Cada um recolheu o quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou Moisés. Contudo, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo ficou cheio de larvas e começou a cheirar mal. Por isso, Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam. Comecei a ler antes, né, irmãos? Ninguém me falou nada, desculpa. Agora que eu cheguei no 21 aqui. Vamos lá, é a palavra de Deus, nunca é demais. Cada manhã, finge que nada aconteceu. Todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No 6º dia, recolhiam um dobro, 2 gômeres para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhe explicou. Foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã será o dia de descanso sabático, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. Eles guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem ficou o cheiro de larvas. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não encontrarão no Durante 6 dias. Então o povo descansou no 7º dia. Eu gosto muito dessa história. O maná, ele chegava toda manhã de maneira... E eu quero gastar um tempo da sua atenção pensando sobre o maná, porque é muito importante para nós hoje. O maná, ele veio numa situação onde aquelas pessoas não tinham como conseguir comida. E todas as manhãs, um orvalho caía do céu. O suficiente para aqueles 2 milhões de pessoas conseguissem preparar comida para eles no meio de um deserto. E as aves traziam carne para aquelas pessoas. Todos os dias. E o texto diz que aquelas pessoas pegavam o suficiente para elas e para sua família. O Juninho, que tem bastante filho, pegava bastante, né? A Liz e o Jean, que tem menos, pega menos. Ou pega mais também, bastante. Mas depende do dia. Mas eles pegavam cada um para sua família, não sobrava e não faltava. Todos os dias, exatamente certinho a quantidade. Mas no 6º dia, Deus falou, no 7º dia vocês não vão pegar. Porque não vai ter, quando vocês acordarem de manhã no 7º dia, não vai ter nada de manhã. E Deus deixou aquelas pessoas com fome? Não. Um dia antes, Deus falou, agora pega em dobro. Porque amanhã vai passar o dia inteiro, essa comida não vai estragar. E vocês vão ter o que comer. E eles fizeram isso. Agora repare que se eles tiverem feito isso no 4º dia,
igual algumas pessoas fizeram, e não no sexto. Quando a gente cresce o olho, né? A gente teve um tempo atrás a pandemia e surgiu que estava acabando papel higiênico, estava acabando qualquer coisa. Todo mundo saía correndo comprando tudo, não era? E estocar. Imagina você lá na época e você saber que amanhã a comida cai do céu. E você ficar pensando, será que vai cair amanhã? Você pegaria mais? Não precisa responder. Mas algumas pessoas pegaram mais. E no outro dia de manhã, quando eles foram ver, estava totalmente estragada a comida. Mas as pessoas que pegaram mais no sexto dia, o sétimo dia inteiro a comida não estragou. Porque Deus estava cuidando deles. O suficiente. A Bíblia fala também que por 6 anos eles tinham que trabalhar na terra, cuidar dela, cultivar, fazer tudo o que tinham que fazer. E no sétimo ano, não. Um ano inteiro sem fazer isso. Da mesma maneira, no sexto ano, Deus multiplicava tudo que eles tinham que ganhar para sobreviver um ano inteiro. E o que eles produziam no sétimo ano era para os pobres, era para as pessoas que não tinham condições, eles iam, eles colhiam. E nada faltava. Se isso não é cuidado de Deus, eu não sei o que é, não. Deus cuidaria deles. Por isso as pessoas dizem, acreditam que o sétimo dia, é dito que o sétimo dia é o dia do Senhor. Nesse sentido, porque é o dia que eles dependiam totalmente de Deus para o sustento e a provisão dele. No sétimo dia, eles deveriam consagrar unicamente a Deus as suas forças. Por isso não trabalhavam para priorizar o descanso, que na verdade é o seu relacionamento com Deus. Estou falando. Perdão, a garganta está secando. Agora, olhando para tudo isso, nós podemos ver como que o descanso faz parte do agir e do cuidado de Deus em nossas vidas. Ao longo de toda a história da Bíblia, Deus tem cuidado e tem usado o descanso para demonstrar o seu cuidado para o seu povo. É claro isso. Mas hoje, por vezes, nós deixamos o descanso de lado, porque no descanso hoje são momentos principalmente que acontece algo que nós não nos damos muito bem, que é o silêncio. Nós não nos damos muito bem com o silêncio. O silêncio nos incomoda, irmãos. Quando nós ficamos no silêncio, parece que alguma coisa está errada. Alguns segundos de silêncio já são suficientes para mostrar como a nossa mente é acelerada. Parece que algo está errado, parece que algo deveria estar acontecendo. Sabe que ele esqueceu o que ele ia falar? O microfone descarregou? Ele engasgou? O silêncio nos incomoda. Mas o silêncio também faz parte do cuidado de Deus. Nós hoje estamos acostumados com barulho a todo momento, informação, distração, evento, tudo acontecendo a todo momento. Um teólogo e matemático conhecido, Blaise Pascal, ele diz o seguinte: nada é tão insuportável para o homem carnal como estar em completo descanso. Sem paixões, sem negócios, sem entretenimento, sem aplicação. Nada é tão desconfortável. E eu queria que você pensasse isso. Se você conseguiria passar um dia na sua vida hoje, no pico da sua semana, 5 horas, 6 horas, sentado no sofá, sem mexer com nada, sem falar com nada, sem assistir nada, por quanto tempo você aguentaria? Eu sei que eu não aguento. O silêncio hoje tem nos afetado. Essa é a nossa realidade. É insuportável pensar que nós passaremos tempos sem coisas acontecendo ao nosso redor. E se você se identifica com isso, é preocupante para nós. Em nossos dias, hoje, a cultura do descanso, ela tem sido deixada de lado.
Mas paremos um pouco para olhar para a nossa realidade e como isso nos afeta de alguma maneira. O descanso hoje, principalmente, ele é visto como algo negativo, muitas vezes. E principalmente onde o mundo onde muito se produz, o descanso é visto como algo negativo. E muitas vezes, a falta de descanso, ou a vida com descanso, acaba gerando alguns sintomas em nós. O primeiro deles é que, contrário ao descanso, a falta de descanso gera em nós uma vida de multitarefas. E você tem a necessidade sempre de fazer muitas coisas e não fazer nada. Estava conversando um pouco antes do ensaio com o Tiago, brevemente, sobre a história do pato, né? O pato é aquele animal fantástico, criado por Deus de maneira magnífica e incrível. E ele, não sei se você já viu, ele anda todo engraçadinho, né? O pato, ele anda e tal. E é legal também que você vê quando você precisa dele, ou quando tem um lago, ele está se refrescando, ele está nadando ali no lago. E se você joga ele de uma certa altura, ele voa. Só que o pato, se ele precisar correr, ele não vai correr. Se ele precisar nadar muito rápido, ele não vai nadar rápido. E se ele precisar fugir de alguém voando, ele não vai conseguir fugir. O pato, ele nada, ele corre e ele voa, mas ele não faz nada bem feito, coitado. E muitas vezes nós somos assim. Nós fazemos a comida, assistimos televisão, limpamos a casa, conversamos com as pessoas e pensamos em outra coisa. E não fazemos nada bem feito. Porque a nossa cabeça está em 3, 4 lugares ao mesmo tempo. Essa é a nossa cultura hoje, multitarefas. Você quer sempre aproveitar o seu tempo da melhor maneira. Você abre as suas redes sociais, as pessoas querem te incentivar a aproveitar o seu tempo da melhor maneira. Se você está trabalhando hoje, não está investindo o seu dinheiro, está perdendo o seu tempo. Se você está estudando hoje, não está pensando na sua pós-graduação, você está perdendo o seu tempo. Se você está namorando hoje, não está organizando o seu casamento, você está perdendo o seu tempo. Se você está casado e você ainda não escolheu o nome do seu filho, você está perdendo o seu tempo. Infelizmente, essa é a cultura que nós temos hoje. Alimentada em muito por isso. Nosso celular. A falta de descanso também, eu vou adiantar um pouquinho. O descanso, ele é visto hoje em dia, também nos nossos dias, como uma pessoa que preza pelo descanso, é uma pessoa que não tem atitude. Uma pessoa sonsa, uma pessoa que não se esforça, que não corre atrás do seu. O quê? Você é empreendedor, você vai folgar no feriado. Você está maluco? Tem que estar trabalhando. Como assim você trabalha só das 6 a meio-dia e você não arrumou outro trabalho para fazer depois? As pessoas olham para as vidas uma das outras e acham que é pouco. E a pessoa que preza pelo descanso, ela é vista como alguém fraca, que não se importa com a sua vida. O outro desdobramento do descanso é que a falta dele gera em nós excesso de preocupação com o futuro, as ansiedades. Quando nós não descansamos, nós pensamos demais no futuro, incerto, nós ficamos muito preocupados. Será que vai dar certo isso? Será que eu vou ter meu emprego quando eu voltar de férias? Será que eu vou ter condição de pagar essas contas? Será que a saúde vai melhorar? Será que o meu carro vai conseguir ficar bom? Quando nós não descansamos, nós nos vemos mergulhados num mundo de preocupações. E Deus é deixado de lado, porque não tem espaço para Ele. E um outro aspecto também do descanso é que a falta dele gera em nós uma vida de ativismo. Nós vivemos dependente do nosso trabalho, dependente de fazer algo, de servir de alguma maneira, e nos afeta quando isso é tirado. Quando é tirar isso de você, e talvez eu quero te desafiar a pensar nisso hoje, se o seu trabalho, se isso que ocupa mais o seu tempo hoje durante a sua vida fosse tirado de você, quanto isso te afetaria? Nós vemos pessoas da cultura de empresários grandes que perder seu emprego é perder sua vida. Se hoje fosse tirado o seu trabalho de você,
sua casa, a sua saúde. O quanto isso seria colocado numa balança para você não querer mais viver. Esse não é o foco da nossa vida. Tudo que nós temos é graça de Deus. Mas a falta de descanso nos faz querer estar sempre fazendo alguma coisa, sempre na ativa, sempre elétrico. Não é? Tanto que umas das qualidades, a Jana vai entender um pouco melhor isso, mas das qualidades que é enaltecida nas pessoas em contratações, ou era na época, né? Que é a questão de você ser o quê? Proativo. Não é? Você não é aquela pessoa que está ali tranquila, é a pessoa que já está aqui pensando no que vai fazer depois, e aqui depois, e aqui, daqui. Isso parece algo bom. Dependência. Queridos, nós não somos, mais uma vez, nós não somos hoje ensinados a descansar, a parar, a esperar, a escutar, a confiar. Muito pelo contrário, nós temos sempre que estar fazendo algo, correndo, pensando, criando. E por mais que isso tenha sua beleza, eu não estou pedindo que nós devamos ser totalmente desligados de tudo. Isso não deve ser o Senhor do nosso coração. A falta de descanso, segundo a Bíblia, ela traz a nós algumas consequências. A primeira delas é uma vida sem paz. Isaías 26:3 vai dizer: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em Ti. Essa paz perfeita nós só alcançamos e só alcança aquele que confia em Deus. E a falta de descanso, uma das consequências dela é uma vida sem paz. Uma vida sem descanso nos deixa sem paz em tudo o que fazemos. Já passou por isso? Parece que está tudo bem no seu trabalho, na sua família, na sua casa, mas parece que tem algo te incomodando. O descanso em Deus nos dá paz, porque confiamos nele. E uma vida sem isso é uma vida que ficamos sempre acelerados, suscetíveis ao descontrole das nossas emoções. A verdadeira paz só Deus nos dá. Uma outra consequência da falta de descanso é essa sensação dessa autossuficiência que nós temos. Quando não descansamos, mais uma vez, nós achamos que o nosso sustento, ele vem de nós, ele vem da nossa mão, e nós desprezamos o cuidado de Deus. E eu quero muito que sua atenção esteja aqui, neste momento. Essa história e essa passagem de Apocalipse também é muito legal. Há uns anos atrás nós falamos sobre as cartas de Apocalipse. Não sei quantos irmãos estavam aqui. Mas era muito legal estudar as cartas e tudo o que estava acontecendo ali. E Apocalipse especificamente, o livro de Apocalipse da Bíblia, ele narra uma carta em que o apóstolo João escreveu de uma visão que ele viu de Jesus falando para ele. Jesus aparece para João numa ilha chamada de Patmos, e Jesus fala assim para ele: João, escreve tudo isso para aquelas igrejas. E ele escreve. E uma dessas igrejas era chamada de Laodiceia. E para que os irmãos conheçam bem brevemente, né, era uma igreja extremamente poderosa, rica. Estava situada numa cidade muito rica. E é uma igreja que ela se identificava por ela se sustentar com seus feitos. E nessa carta, a repreensão a essa igreja de Jesus, ela diz, do versículo 17 e 18, Jesus repreende aquela igreja dizendo: olha, vocês de Laodiceia, vocês dizem, eu sou rico, enriqueci-me, não preciso de nada. No entanto, não percebe que você é infeliz, miserável, pobre, cego, nu. Eu dou a vocês esse conselho: compre de mim o ouro refinado, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista. Compre colírio, faltou um A ali, para ungir os olhos, para que você possa ver. Parece muito genérico, né? Essa igreja em Laodiceia, ela era rica por 3 motivos.
Primeiro, essa igreja na cidade de Laodiceia, eles tinham um banco na cidade. E eles produziam muito dinheiro. Muito, eles produziam ali. Então a cidade cresceu porque eles se identificavam por ter essa riqueza da questão da moeda. Então eles tinham dinheiro por isso. Uma outra fonte de riqueza na cidade é que eles produziam uma lã negra na época das roupas. Então essa parte de tecelagem, de tecido, era muito conhecida ali por causa disso. E essa cidade se destacou muito por causa dessas roupas e por causa dessa moeda. E essa cidade, eles tinham uma escola de medicina, que eles produziam uma pomada que as pessoas passavam no olho, que era o colírio, que tratava muitas doenças na questão do olho naquela época. O ouro, a roupa e o colírio. Era o que mantinha aquela cidade rica. E aí vem Jesus, com esse belo tapa na cara deles, e diz: vocês falam que são ricos, no entanto vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cego, nu. Eu dou a vocês este conselho: comprem de mim o ouro refinado no fogo, e não esse que vocês estão produzindo. Compre roupas brancas, purificadas por mim, não essas através do que vocês produzem. Compre colírio para ungir os olhos, para que vocês possam ver o que eu estou fazendo, e não esse que vocês produzem. A riqueza não estava vindo deles. Jesus estava chamando aquelas pessoas a olhar para ele, que ele era a fonte de riqueza. Uma igreja que se achava totalmente autossuficiente pelo que eles produziam. E Jesus na carta diz que o verdadeiro sustento não vinha deles, mas vinha dele. E esse é o mesmo convite, esse é o grande problema e o perigo que a falta de descanso causa na minha e na sua vida. Por vezes, quando você tem um bom salário, uma boa casa, uma boa condição, você acha que isso vem de você. Dos nossos feitos, das nossas forças. Eu me esforcei, eu estudei, eu batalhei. Eu me esforcei muito para chegar até aqui, eu mereço isso. Só que isso nos leva a querer sempre mais, a ganhar sempre um pouco mais, a trabalhar sempre um pouco mais, sem qualquer limite, mas isso não vem de nós. Nós somos miseráveis, pobres, cego e nu. Tudo que nós temos vem de uma única fonte, que é o nosso Deus. Pelas nossas forças, a gente não merece o que a gente tem. Tudo vem do nosso Deus. Então, se hoje você é feliz com o seu trabalho, com a sua condição, com a sua saúde, louve a Deus por isso. Porque é Ele quem permite que nós acordemos amanhã, na segunda-feira, e conquistemos tudo o que eles têm nos dado. Se hoje fosse te oferecido um salário maior para o seu trabalho, qual seria o seu limite ou as barreiras que você teria para aceitar? Do que você abriria a mão hoje para ganhar um pouco mais no seu trabalho? Talvez o seu salário dobrasse, mas você tivesse que estar nos domingos à noite na igreja, lá no trabalho, por 2 vezes o seu salário. Você iria? Pela condição de nunca mais conseguir participar dos cultos. A falta de descanso nos dá autossuficiência, pois nós achamos que é pela nossa força que conseguimos. E não é. Só mais alguns aspectos, rapidinho. O outro aspecto é da falta de descanso, como eu já comentei, uma consequência dela é que ela nos deixa ansiosos. Mateus 6, nós temos o conhecido texto do Sermão do Monte, muito conhecido, onde Jesus, sentado ali com algumas pessoas, ele compartilha a sua sabedoria com elas, com aqueles que escutavam e também conosco hoje. Essa conhecida passagem de Mateus 6, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo, Mateus 6, 25, é muito conhecida, mas é importante você ter na sua memória onde ela está, o que ela fala, porque ela é muito atual com os nossos dias hoje. Mateus 6, 25. Jesus dizendo para aquelas pessoas, Mateus 6, 25. Ele diz o seguinte: por isso, digo a vocês que não se preocupem com a vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir.
A vida não é mais importante do que a comida. E o corpo mais importante do que a roupa. Observe as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos? Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino do céu, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse texto, ele lida especificamente com o que nós enfrentamos hoje em nosso dia. A falta de descanso em nós nos deixa ansiosos a todo momento, preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir. E Jesus encerra no versículo 34 dizendo, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Não se preocupem com o amanhã tem as suas próprias preocupações. Não ocupem a sua mente, seu coração com as preocupações de amanhã. Isso não nos ajuda. E que grande desafio é isso, né? Quantos de nós conseguimos estar aqui agora e pensando unicamente no agora, sem qualquer pensamento sobre que horas você vai acordar amanhã ou o que você tem que fazer? É da nossa natureza querer pensar no futuro e muitas vezes sofrer com ele. O problema é que a falta de descanso nos deixa sempre pensando em como será o dia de amanhã. E se faltar isso? E se acabar isso? E se eu perder meu emprego? E se falar tal coisa? E se? Isso nos deixa com as nossas emoções descontroladas. E temos que lidar com as crises e ansiedades que tanto nos afetam hoje em dia. Por não descansar, achamos que tudo está sempre errado. E precisamos sempre estar fazendo alguma coisa. Mas isso não é descansar. E uma última consequência que a falta de descanso nos traz é que nós não experimentamos o cuidado de Deus quando nós não descansamos. Talvez uma das principais consequências da falta de descanso é que nós deixamos de experimentar o cuidado de Deus em nossas vidas. Esse texto, essa passagem, esse estudo especificamente, para mim, é muito impactante. Falar e estudar sobre ele, pensar sobre ele. Pela fase em que nós vivemos no seminário, e estando aqui com vocês eu consigo ser mais aberto com isso, mas com a fase que nós vivemos no seminário, com essa questão da nossa vida hoje, esse tema é muito mais específico. Não digo para os irmãos que são 3 anos desses 4 fáceis, que estamos sempre sorrindo, acordando igual os filmes da Disney, né? As princesas cantando, a Juliana cantando, e eu falo, nossa, que dia incrível. Não são sempre assim os dias. E a ilusão, nós pensarmos que a vida cristã é dessa maneira. Repletas de desafios. E essa questão simplesmente de experimentar o cuidado de Deus, para mim particularmente, é muito mais desafiador. Antes de irmos para o seminário, os irmãos conhecem, eu e a Juliana, nós trabalhávamos. Nós tínhamos o nosso sustento, a nossa garantia de algo. E dos últimos anos, nós não temos mais isso. Por isso que olhar para a vida daqueles homens, no deserto,
e esperar como maná amanhã, mesmo confiando em Deus, mas e se Deus esquecer? E se, sabe, é difícil. Nós vivemos o tempo todo com esse sentimento de eu confio em Deus, mas o nosso coração humano apertado com a situação. Até tomarmos a decisão de ir para o seminário. E eu estaria mentindo para os irmãos se eu dissesse que, principalmente nos primeiros momentos, foi tudo tranquilo, mas não é, principalmente com a questão financeira. Mas o que Deus tem nos ensinado, é maravilhoso sentir o cuidado de Deus através da vida de pessoas, que muitas delas estão aqui, vocês, que nos apoiam com ofertas, como somos gratos com isso, é realmente um desafio. Mas, com isso, Deus nos convida a descansar a cada dia nele, saber que Ele tem cuidado, e é maravilhoso. Nossa vida não é diferente da cada um de vocês que trabalha todos os dias. Porque o sustento não vem do esforço do trabalho, mas vem do mesmo Deus. Só que agora eu consigo enxergar isso de uma maneira diferente. Porque eu não tenho os óculos da usina. E agora eu consigo enxergar de uma outra fonte, que o dinheiro sempre veio de Deus. O povo também sentiu isso através do maná. Por 6 dias era enviado a eles, no 6º dia uma dose, como eu já disse para os irmãos. E a questão é que quando nós não descansamos, quando nós não confiamos em Deus, nós não vivemos isso. Nós perdemos isso porque estamos sempre tentados a conseguir pela nossa força. E essa força ela vem de Deus. A falta de descanso nos impede de sentir o cuidado de Deus. E quando foi a última vez que você sentiu ou percebeu o cuidado de Deus na sua vida? Dando algo que você não merece, mas que você percebeu. Deus te dando algo que você não merece. E não que você acha que é o fruto de um esforço seu. Ou nosso. Tudo isso falando sobre o descanso, queridos. É para que nós possamos entender que a nossa alma hoje, ela clama por descanso. Nós não podemos nos incomodar com o silêncio. Porque às vezes nós precisamos desse silêncio para ouvir Deus falar com os nossos corações. Por vezes precisamos ficar longe do nosso celular, longe das pessoas, longe das rotinas, para que Deus possa falar conosco. Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de vocês a cada dia. Não nos deixa faltar nada. Quando entendemos que precisamos descansar nele, confiar nele, Ele cuida de nós. Nós podemos passar a nossa vida correndo atrás do vento, como diz Salomão, nos enchendo de coisas que passam, preocupando os nossos pensamentos com coisas que podem nem acontecer amanhã. Mas nós devemos tomar cuidado, para não culparmos a nossa vida demais e deixarmos Deus fora dela. Para isso, agora eu encerro, realmente. Eu queria encerrar com os irmãos e sugerir algumas ações que nós devemos ter em relação ao nosso descanso com Deus. É um breve resumo do que eu falei. O primeiro deles é descanse em Jesus. Diante de tudo isso, descanse em Jesus. Diante dessa vida agitada, essa vida cheia que alimentamos todos os dias, com preocupações, com medos, Jesus fala através de Mateus 11, 28, algo fantástico, que eu queria que você abrisse comigo, por favor. Mateus 11, versículo 28 e 29. Na verdade, eu coloquei ele aqui. O texto diz o seguinte, Mateus 11, versículo 28 e 29. Diante dessa vida agitada, cheia de medo, preocupações, Jesus olha para mim e para você e Ele diz, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o verdadeiro descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso verdadeiro para as suas almas em mim. E eu quero encorajar hoje cada um de nós a lançar a nossa alma cansada em Jesus.
a nossa mente cansada, o nosso corpo cansado, a nossa cabeça cansada em Jesus. Encontrar esse descanso verdadeiro em Jesus. Diante de todas as aflições, angústias, uma vida longe de descanso, que vivemos dias após dia, onde parece que nada tem mais sentido. Por que eu estou trabalhando? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou enfrentando essas coisas? Jesus abre os braços para mim e para você e diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou dar alívio para essa mente, para esse coração de vocês. Que maravilhoso ouvir isso. Jesus é o descanso para a nossa alma cansada e angustiada. Jesus é o descanso que procuramos constantemente através do nosso trabalho, do nosso lazer, dos nossos prazeres, mas nós só encontramos ele verdadeiramente em Jesus. Descanse em Jesus. Sabe como podemos descansar em Jesus? Busque descanso a cada dia. O segundo aspecto. Talvez você olhe para tudo isso e fale: Daniel, como é bonito tudo isso. Mas eu não consigo, cara. Daqui a alguns minutos eu vou sair daqui e eu já vou começar a pensar na minha semana. Amanhã cedo eu já vou acordar e viver a minha rotina de novo. Você está falando isso, mas você vai embora para Atibaia, você não vai ficar falando na minha cabeça: ô, faz isso aqui, olha, a Bíblia é isso aqui. Amanhã é eu com a minha vida. E aí? Busque descanso na vida, na sua vida. Eu sei que a nossa vida é muito corrida por conta do trabalho, tem a casa para cuidar, tem atenção para a família, brincar com as crianças, cuidar do cachorro, da vaca, do bezerro, da igreja, não importa. Nossa vida tem muitas coisas para fazer. E eu sei, eu imagino que de verdade o quão sua vida tem sido corrida. E o quão você tem carregado peso de coisas, até aqui sozinho, por muitas vezes. E às vezes o que você quer é só sentar ou conversar com uma pessoa e chorar. Porque você não sabe nem o que falar. Em meio a esses desafios do seu dia, seja grato, entenda que Deus é quem tem e dá a provisão de tudo no seu esforço, não o seu esforço. Logo, não preciso viver uma vida desesperada e dependente dos meus feitos, porque é Deus quem tem me provido todas as coisas. E é claro que você precisa se esforçar. Não estou falando que amanhã você tem que chegar no seu trabalho e falar: o Daniel falou que eu vou ficar tranquilo, que Deus vai me dar tudo. Não vou trabalhar, gente. Você vai chegar amanhã lá e falar: não vou arrumar nada amanhã. Se vira. Colossenses 3, 23, ele fala que tudo aquilo que nós temos que fazer tem que ser com excelência. Dar o nosso melhor. Porque quando as pessoas olham para nós, elas estão olhando para o nosso Deus. Então se esforce. Mas lembre-se que Deus é quem tem que cuidar de você e não você mesmo. Deus é quem tem que cuidar da sua família, não você. Pensando assim, você vai conseguir descansar no seu dia. Um último aspecto sobre isso é: lance as suas ansiedades diante de Deus. Filipenses nos encoraja a lidar com as nossas emoções, a ansiedade. O texto de Filipenses, de Filipenses 4, ele diz o seguinte. Perdão, irmãos, coloquei não. 4:6, abra comigo, por favor, Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. O texto de Filipenses 4:6, ele nos encoraja a lidarmos com as nossas emoções, com as nossas ansiedades. E o texto ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E o meu último encorajamento aos irmãos essa noite é: lance, jogue constantemente as suas ansiedades, suas preocupações, aquilo que tem ocupado a sua mente, o seu coração diante de Deus. Ore a Deus pedindo ajuda e certamente Ele vai te ajudar. Deus se importa com a angústia do nosso coração. 1 Pedro 5, 6-7 diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês.
Isso deve ser uma atitude constante nossa, lançando constantemente aquilo que tem nos afligido. Porque Deus certamente vai cuidar de nós. De nós não. De nós. Sair do púlpito. O último passo para você descansar, lance através da oração para Deus tudo aquilo que tem apertado a sua mente e tem te deixado cansado. Eu sei que muitas vezes nós não compartilhamos tudo aquilo que tem nos afetado. Mas eu quero te encorajar hoje, irmão. Não guarde mais essa dor, essa aflição. Esse fardo, coloque diante de Deus, Ele certamente cuidará dessa ferida. Certamente Ele cuidará. A nossa alma, ela clama por descanso. O descanso, ele está em Jesus Cristo. Porque através dele nós temos acesso ao Deus Santo e Todo-Poderoso que cuida de todas as coisas. Só através de Jesus nós temos acesso a esse Deus. E esse Deus que cuida de todas as coisas, Ele cuida de mim e você, como tem cuidado todos esses dias, em cada detalhe das nossas vidas. Que a nossa vida, que a nossa mente, que o nosso dia, que o nosso coração, que as nossas atividades não sejam cheias das nossas forças, mas sejam cheias de um coração rendido a Deus, que reconhece que em meio ao nosso descanso, Ele tem cuidado de nós. Descanse, porque Deus tem cuidado de nós. Diante de tantas vezes que eu falei descanso hoje, eu espero que você saia daqui hoje, pelo menos com essa palavra na sua mente. Descanso. Como resultado de tudo isso, Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, coração, está faltando palavra, guardará, excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. E a paz de Deus, descansem, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Nós somos muito gratos a essa igreja. E a cada um dos irmãos que é aqui com tanto amor, carinho, abriu os braços, a casa e a vida de vocês sempre para nós. Sempre cuidou muito bem. E a nossa oração é que essa igreja e nós possamos descansar nos planos de Deus para as nossas vidas. Hoje Deus tem nos levado para um pouco mais longe. Mas a nossa oração é que Deus nos ajude a todos nós a descansar nos planos dele para nossas vidas. Que não estão nas nossas mãos. E o que nos resta é adorá-lo. E nos alegrarmos. E saber que Deus guiará os nossos próximos passos. Isso tem que nos dar paz. Descansar. Esse é o convite que Deus tem para nós essa noite. Descanse, porque Ele tem o controle de tudo. Amém? Gostaria de orar com os irmãos. Senhor, muito obrigado, porque nós encontramos o verdadeiro descanso em Jesus Cristo, que morreu na cruz em nosso lugar e deu sua vida a morrer por nós, ó Pai. Eu louvo a Ti, ó Deus, por essa igreja e tudo o que o Senhor tem feito nela, por ela e através dela. E nós pedimos a Deus que a nossa mente e o coração não esteja mais cheia das nossas próprias vontades, mas que a gente saiba que o Senhor tem pleno controle de tudo. Obrigado pelo Teu amor, Deus. Obrigado pelo Teu cuidado. E nos ajude, Deus, a descansar em Ti, na certeza de que o Deus que tem pleno controle sobre todas as coisas, ouve as nossas angústias, as nossas orações, se importa, Deus, com aquilo que tem afligido o nosso coração. E que segundo a nossa obediência, o Senhor nos abençoe, Pai. Cuida de nós, ó Deus, não deixe que a nossa mente nos destrua, ou nos leve para mais longe de Ti. Nós possamos nos render a esse Deus maravilhoso, que tem cuidado de nós. Eu oro, Deus, agradeço a Ti, em Teu santo nome, Pai. Amém. Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a palavra de Deus.